Vocês não vão acreditar no que aconteceu com a Fiona nesse capítulo, porque ela quebrou o braço direito, o braço esquerdo, a perna direita e tudo para proteger o Lloyd. Até que ponto nós chegamos para proteger a quem amamos, não é? Vamos conferir aqui juntos o capítulo 85 de Spy Family, onde tivemos a luta de Wheeler contra Fiona. Será que Fiona venceu? O que será que aconteceu nessa batalha? E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Spy Family. E que capítulo foi esse, pessoal? A luta de Fiona contra Wheeler rendeu demais. E aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. Até onde vocês iriam por uma pessoa a quem vocês amam? O que eu quero dizer com isso é, pode ser a sua mãe, o seu pai, um familiar, um irmão, namorado, esposa. Gostaria muito de saber a resposta de vocês aí nos comentários, beleza? Porque já vou agradecer logo de antemão a todo mundo que vai deixar aquele famoso like, para todos que vão compartilhar, se inscrever aqui no canal e tudo mais. Aguardo o comentário de vocês aí embaixo e um grande abraço pro Alfonso e pra Erika e também pra Jasmine, porque eles foram as pessoas que foram no Anime Friends e não me viram. E gente, na próxima nós temos que nos encontrar, beleza? Então já vou deixar avisado que da próxima vez vocês têm que me encontrar por lá, hein? Porque eu não sei o rosto de vocês, então é mais fácil vocês me encontrarem. Bom, de toda forma, vamos começar esse capítulo, pessoal. O nosso capítulo vai começar com o Yuri ainda desacordado, enquanto a Chloe, que é aquela pessoa que estava junto com ele da SSS, vai batendo ali no seu rosto e pede para que ele acorde. Acorde. Será que ele tá morto? O que será que aconteceu? E aí, simplesmente, gente, ele vai acordar desse jeito aqui, ó. Maninha, meu amor! E a Chloe simplesmente reage dessa forma. Sai daqui, eu não sou sua irmã! Simplesmente impagável, eu ri demais com essa cena e gostaria de saber se vocês também deram risada, gente. Porque ela vai lá, já bate na cabeça dele, mas aí o cara lá que tá na liderança pede pra ela não bater nele, que senão ele vai morrer de verdade. E aí eles já pressupõem que o Yuri enfrentou o Twilight e perdeu, aliás, perdeu de forma feia, só que já fazem mais ou menos 15 minutos desde que o Yuri desmaiou, então Twilight já deve estar muito longe. Com isso, o restante do pessoal da SSS vai atrás do Twilight ou algumas pegadas e tal, enquanto o Yuri, junto com a Chloe, vão direto para fora do esgoto junto com o comandante para se recuperar. E aí, o Yuri ele fica ali meio pensativo do porquê o Twilight não o matou, porque era para ele estar morto, e aí ele pensa no seguinte, nossa, por que será que o Twilight não me matou? Será que ele achou que não valia a pena ou achou que eu estava morto? Então, existe uma terceira opção onde ele não poderia me matar? E aí ele não consegue chegar nessa conclusão, fica pensando, quer até mesmo voltar para junto da equipe do Tenente, mas a Chloe diz pra ele que não, ele não pode, porque ele está ferido e ele apenas iria atrapalhar. E aí eu quero dizer aqui pra vocês uma teoria. Se o Tenente foi atrás do Wheeler e das pegadas do Twilight, provavelmente ele vai descobrir que eles quase pegaram Twilight, mostrando que é possível sim bater de frente com o melhor espião de Westalis. Um outro detalhe é, se o Yuri pensou nessa terceira possibilidade, provavelmente ele vai desconfiar do Lloyd assim que o ver de fato. Porque embora ele esteja muito machucado, eu acredito que o Lloyd está muito mais do que ele. Porque o Lloyd enfrentou o Yuri, enfrentou o Wheeler e saiu na pior contra o Wheeler. Dessa forma é bem capaz que a SSS comece a fazer uma missão focada exclusivamente no Twilight, vendo que eles podem de alguma forma chamar a atenção dele e que talvez assim eles consigam pegá-lo. Um outro ponto é que se o Twilight conseguir se disfarçar do próprio Lloyd para enganar o Yuri, ele consegue sair dessa enrascada que ele se meteu. Então um espião sempre tem uma segunda arma ali que eles podem batalhar contra o pessoal da SSS. De toda forma, nós cortamos agora a cena diretamente para a batalha da Fiona contra o Wheeler, onde o Wheeler ameaça quebrar o pescoço do Lloyd se a Fiona não soltar a arma. E agora nós entendemos de fato o porquê ela ficou tão brava. Ela ficou muito brava ali, não só porque o Lloyd
Lloyd corria risco de vida, mas também porque, como agente da Westalis, ele é um ser descartável, entende? Então, pelo bem da missão de proteger o mundo, ela teria que atirar no próprio Lloyd junto com o Wheeler, matando os dois de uma vez só. Só que isso tudo é impedido pelo amor que ela sente pelo Lloyd. Por isso que ela ficou tão em fúria, porque ela fica naquela dúvida: atiro ou não atiro? O que eu faço aqui nesse momento? Porque ela, tecnicamente falando, seria a culpada pela morte da pessoa que ela ama. Então isso acaba deixando ela maluca. E nisso que ele faz uma ameaça, ela pega e simplesmente vai lá e joga a arma no chão e pisa em cima da arma com uma raiva imensa. E percebam ali os sons que são descritos ali no mangá, principalmente porque já temos um primeiro crack. Provavelmente a Fiona já quebrou alguns dedinhos do seu pé ao pisar na arma com extrema força, quebrando aquilo de uma forma absurda. Tanto que o próprio Wheeler estranha e fala assim: nossa, crack? O que será que é esse crack? Ele começa a achar que os espiões de Westalis são todos malucos, e ao olhar para Fiona ele percebe que ela não é uma pessoa de coração mole, que ela faria algo contra os seus próprios agentes pela paz do mundo, pela missão de proteger o mundo da guerra entre os dois países. E aí ele entra no impasse. Ou Twilight é muito importante e por isso Westalis cuida muito bem dele, então pretende sempre manter ele vivo, ou então ele é uma pessoa muito importante, na verdade, para Fiona, e por isso que ela não agiu naquele momento e jogou a arma no chão e quebrou a própria arma. E claro, a gente sabe que o Westalis trata os seus espiões de forma um tanto quanto descartável, até porque o objetivo final de todos eles é a paz no mundo. Então, se algum deles morrer no meio do processo, isso é algo muito natural de acontecer, faz parte, mesmo até se for um grande espião. Mas quando os sentimentos estão envolvidos, aí sim as coisas começam a mudar de figura. Então podemos até dizer que a paixão da Fiona foi quem salvou a vida de verdade do próprio Lloyd nesse momento. Porque o Wheeler começa ali um discurso dizendo que os sentimentos são desnecessários nessa linha de trabalho, querendo dizer que, olha, você não pode ter sentimentos como espião. E é isso que é trabalhado a todo momento em Spy Family. Tanto da Fiona ali tendo uma paixão pelo seu senpai, sendo que nem isso ela pode ter, tendo o Twilight que nem pode ali se armar de verdade uma família, já que ele é um espião, porque isso atrapalharia nas suas missões, e a gente já viu que isso realmente atrapalha, tanto pelo próprio Yuri, que também atrapalha em suas missões, que muda ali a forma como que ele trabalha e tudo, e como ele se importa tanto com a sua irmã, que ele foi até mesmo capaz de tentar salvar a filha, entre aspas, da sua irmã, que no caso seria a Anya. Então, os sentimentos fazem com que as pessoas não só quebrem os seus limites e vão muito além, mas também elas ganham uma grande fraqueza. Nesse meio tempo, o Yuri tá saindo ali do esgoto junto com a Chloe, enquanto aquele velhinho que está disfarçado está correndo no esgoto para encontrar a Nightfall, que é a Fiona, e também o Twilight. Nisso o Wheeler explica que ele é mais forte do que todo mundo, porque ele tem uma visão ampla, porque ele não confia em ninguém, ele faz todo o trabalho sozinho, ele nunca faz unido com outra pessoa, e essa é a força do Lloyd e a fraqueza do Wheeler, porque não vai ter ninguém para salvar o Wheeler nesse caso, mas vai ter uma pessoa para salvar o Lloyd. Se não fossem os sentimentos da Fiona com o Lloyd, ele nunca teria sido salvo. Se ele fosse apenas uma pessoa que trabalha sozinha, como ele era antes, ele não poderia ser salvo e a sua vida seria perdida. Então a gente vê que a família criada junto com Yor, Anya, Frank, Bond e todas as pessoas ao redor fazem com que ele ganhe cada vez mais essa interação de sentimentos e ele seja salvo principalmente no seu coração, embora agora realmente ele vai ser salvo pela Fiona com sua vida em risco. E é aí que a Fiona parte pro ataque, e percebam mais uma vez aqueles cracks ali, porque a velocidade que ela tá colocando e tudo é algo muito absurdo, e é algo que é cientificamente bem explicado, tanto que o Wheeler mesmo, ele até se impressiona e pensa, essa pessoa é meio fraca, eu só vou desviar, vou contra-golpear, não importa o que ela faça, eu vou conseguir vencer, porque ele está muito racional. Só que a Fiona naquele momento não está nem um pouco racional.
racional. Ele percebe que a força e os passos que vão em sua direção estão mais rápidos do que o normal. E mesmo que a Fiona tenha um corpo leve, isso não importa, porque o seu soco vai vir com toda a força. E o que acontece ali mais ou menos com a Fiona, já é explicado ali claro pra gente no capítulo, é que a nossa força humana, ela é extremamente absurda também. A gente consegue colocar muita força na nossa mão para poder dar um soco, por exemplo, na parede, a ponto de até mesmo, muitas vezes, de fazer algum tipo de estrago ou surtir algum efeito mesmo que a parede seja muito dura. E isso se deve à nossa força humana que nós temos inerente a cada um, e imaginando que esses espiões foram duramente treinados, bom, a gente já sabe que a Fiona foi treinar nas montanhas, então ela deve ter ficado mais forte depois de ter sido derrotado pela própria Eeyore. Só que seu corpo não aguenta aquela força toda, mesmo que ela consiga jogar essa força toda para cima de um objeto, o que vai acontecer? Os seus ossos ali vão quebrar. Isso se trata de um limitador que nós temos dentro do nosso cérebro que nos impede de dar um super soco ou ir com tudo em certas ocasiões, porque o nosso cérebro tem um limitador que nos avisa que nós vamos quebrar os nossos ossos se a gente por algum acaso fizer essa força extrema. Se a gente der um super pulo e acaba quebrando ali as pernas, ou então acaba quebrando ali o punho, as mãos, os ossos. E o que aconteceu com a Fiona é que ela quebrou esses limitadores, e por isso ela consegue desferir um golpe em cima dele, e não só quebra o seu braço direito, como também quebra o braço direito do Wheeler. Ela colocou toda a força porque ela está morrendo de raiva. O cara ficou sem entender o que estava acontecendo, tanto até que quando ele cai no chão ele fica meio droga e fala assim: meu Deus, onde que eu tô? O que essa mulher fez? Como que ela me deu um soco desse tipo? Ela simplesmente arrebentou com esse primeiro soco, em troca do seu próprio braço. E é então que ela, cheia de raiva ali, furiosa pra caramba, porque é num estado de raiva, num estado anormal de um ser humano, como se a gente se transformasse em um animal, ela olha pra ele e diz que ele tem medo de morrer, que ele tem medo de ser traído, que ele não tem confiança nas pessoas. Mas esse discurso, mesmo que seja de certa forma assim da Fiona, porque ela é obcecada pelo Twilight, ele esconde algumas coisas dos nossos próprios sentimentos com pessoas que nós amamos. Nós fazemos tudo por elas, nós confiamos nelas. Então ela também confia no Lloyd, porque o Lloyd também faria o mesmo por ela. Ele também provavelmente se arriscaria pela vida dela. Mas isso tudo por conta de quem o Lloyd é hoje. Então o Lloyd hoje, ele é muito mais família, por isso que ele não matou o Yuri, por isso que ele protegeria até mesmo as pessoas que antes, como espião, ele não protegeria e mataria de qualquer forma. Então isso nos mostra que o Lloyd está mudando e que por conta desses sentimentos de confiar nas outras pessoas, de ter sentimentos por um outro alguém, fez com que fosse possível que a Fiona fosse lá e conseguisse liberar toda a sua força, mesmo que para aquilo ela tivesse que quebrar os seus ossos, os seus braços, trocando seu corpo basicamente pela vida do próprio Lloyd. É aí então que o Wheeler ele fica desesperado, mas ainda consegue se levantar. A Fiona mostra a força dos sentimentos que, embora seja clichê em vários mangás e animes, é a pura verdade, porque quando você vai pra frente de alguém ou pra frente de algo com um objetivo, porque você gosta de alguém de fato, certamente você ficará muito mais forte, muito mais motivado. E aí então, por conta dessa motivação, ela vai tentar dar um soco no Wheeler, que consegue desviar, mas ela dá um super giro. E nesse giro ela quebra até mesmo a sua perna direita. A mesma perna direita que deve ter quebrado ali alguns dedos mais para trás no capítulo. Muito por conta daqueles sons de crack. Ela chuta nesse momento o Wheeler, quebrando mais uma vez, provavelmente ali, o seu outro braço, e talvez até mesmo tenha quebrado as costelas dele. Ele vai tentar se manter um pouquinho mais distante, só que num último pezinho ali que ela tem, ela pega com a sua mão, é essa mão aqui, é a mão esquerda, e vai lá e dá mais um soco em cima dele, e é ali que a gente finaliza o capítulo. Meus queridos, que show da Fiona. Ela aprendeu com a Yoru, só que, bom, ela quebrou ali os seus ossos. Se fosse a Yoru, com toda certeza não teria quebrado. Eu acho. Gostei muito do artifício do autor de usar esse limitador do nosso cérebro, porque isso é totalmente verdade. Quando você, por exemplo, vai entrar numa briga, mesmo numa de boxe, você não vai com extrema força lá pra bater em cima da pessoa. Você pode ir com uma força ainda mais absurda, a ponto de até mesmo matar o outro. E eu acho que o cérebro limita muito a gente. Embora em esportes de luta, o pessoal ele tenta tirar um pouquinho desse limitador para dar o soco mais forte e vencer concretamente ali a luta. Porém aqui
Spy Family é um jogo de vida ou morte e a Fiona teve que usar toda a sua força, mesmo que para isso ela tivesse que quebrar todos os seus ossos. Então ela mostrou que mesmo que a sua vida, ou pelo menos parte do seu corpo se fosse, ela iria tentar salvar o seu amado, não importa o que acontecesse. E eu acho legal essa parte, não porque a Fiona, ela é obcecada pelo Lloyd, tem aquela piada e tal, mas ela mostra a força dos sentimentos. E a força dos sentimentos está na Yoru, na Anya, no Damian, no próprio Lloyd, tá mostrando em todas as outras pessoas ali. O poder daquela família tá se expandindo para todos os outros, mostrando que os sentimentos são coisas poderosas que ajudam a cada pessoa ali em um momento de crise. Por exemplo, nesse momento de dificuldade, quem foi que salvou o Lloyd de fato foi a própria Fiona. Provavelmente os dois vão para o hospital, aquele velhinho vai conseguir encontrar eles e fugir com os dois, porém o pessoal vai encontrar a máscara ali do Lloyd e talvez através dessa máscara eles comecem a bolar um plano para pegar o Twilight de vez, porque é o espião mais perigoso de Westalis e é o que a SSS quer capturar. E dali, provavelmente numa próxima missão, pode ser que a SSS tenha como alvo o próprio Twilight, ao invés de apenas documentos, porque o Twilight pode ter não só muitas informações, como também é uma grande força de Westalis. Capturar esse cara seria algo absurdo, visto que agora o Yuri também carrega uma grande raiva do Twilight querendo o derrotar. E bom, gente, tirando essa parte, eu acredito que no próximo capítulo o Wheeler ele vai ficar provavelmente desacordado, a Fiona vai cair, as outras pessoas vão conseguir recuperar ela, ajudar ela e tudo, pelo menos eu torço para que isso aconteça, porque querendo ou não, aquele velhão tá sozinho, será que ele consegue carregar os dois super machucados a tempo do tenente não conseguir descobrir onde eles estão? E outra coisa, será que o Wheeler, se ele não der os documentos necessários para as pessoas e tudo, será que ele vai conseguir passar alguma informação para a SSS se caso o pessoal encontrar ele? Ou a SSS vai pensar assim, olha, você não tinha documento nenhum com você, então você tecnicamente foi derrotado e é um traidor, então a gente também não pode manter você do nosso lado, então agora você ficou sozinho esse tempo todo e vai ficar sozinho agora no seu final. E aí o próprio pessoal da SSS é quem vai dar fim de fato nele. Quem sabe? Não sei se isso vai acontecer, gostaria de saber a opinião de vocês. O Mano Joe está vazando, até um próximo capítulo e tô indo nessa. Fui!